Ele pula por cima da fogueira, sentindo o calor rapidamente por baixo dos seus pés, mas não se queima. Passa pela entrada em forma de caracol, e o reflexo da fogueira se dissipa conforme vai entrando e sendo tragado pela escuridão da casa. Começa a andar tateando as mãos pela parede estreita, sentindo como se estivesse andando em círculo, e de repente, o corredor em caracol acaba, deixando suas mãos vazias como se tivesse entrado em um abismo sem fim, somente sentindo que tem um chão para pisar. As pupilas vão dilatando e lentamente sua visão vai se acostumando com o breu que o envolve. Richard consegue enxergar que as falhas do telhado de palha deixam a luz do luar entrar e iluminar bem precariamente um espaço grande que deveria ser todo o interior de uma simples casa. Agora que conseguia ver alguma coisa no meio da penumbra, virando a cabeça para os lados, começa a vasculhar tudo à sua volta. Não havia divisão de cômodos e imaginava como deveria ser quando aquele espaço era habitado. Em um dos cantos, uma abertura quadrada parecida com uma janela, e agora era somente um buraco negro. Por ser do lado contrário ao da entrada, a luz da fogueira não refletia nesse espaço. Mais à direita, o que deveria ser a cozinha visto por um balcão com um sulco no meio, onde era colocada a lenha para cozinhar, e virando mais um pouco uma lareira caindo aos pedaços. Ao lado da lareira, ele percebe uma sombra, algo enegrecido como se fosse um objeto coberto por um manto escuro. Fixando bem o olhar na direção do objeto, conseguiu distinguir uma forma perto de humana, bem magra, e o que julgava ser um manto escuro era uma cabeleira comprida. Aproximando-se cautelosamente da coisa ainda não totalmente identificada quando chegou a poucos passos de distância, conseguiu ver que era uma caveira com cabelo comprido sentada numa poltrona esfarrapada, com os finos braços apoiados nos encostos laterais, os joelhos flexionados com os pés bem rente à poltrona sentada em posição ereta. A figura sentada não tinha os ossos expostos, estava coberta com piche, estava totalmente imóvel e não parecia realmente morta. A posição em que se encontrava dava a aparência de guardar aquela casa em ruínas, uma sensação de que a qualquer momento a caveira iria emitir algum som ou se levantar. O instinto de curiosidade de Richard era mais forte que o medo, e ele continuou se aproximando daquela coisa. A imagem era horripilante e fedorenta. Tinha cheiro de carne queimada e em putrefação, dando a impressão que aquele corpo que jazia ali fora despejado piche quente com o corpo ainda em vida, agora dura e negra. Richard despertou do pesadelo com a garganta raspando, parecendo que havia inspirado o cheiro do piche. Mas dessa vez não foi preciso correr para o banheiro vomitar. Conseguiu segurar sua náusea recuperando a respiração e com chá mate, sentado no balcão da cozinha. Na noite seguinte, o pesadelo voltou já de frente para a fogueira, e uma das mulheres que não era a sua mãe saiu da roda com aquela dança estranha e chegou perto dele. Ela se abaixou para ficar no mesmo nível de altura que a dele e disse: "Olha, olha, está vendo? Tá cheio dessas coisas por aqui", sussurrando em seu ouvido. A voz calma e doce, bem diferente da vez que a sua mãe o abordava, estava tão perto que sentiu o vento do sussurro no seu ouvido. Apesar da pouca distância entre os dois, ela não chegou a encostar. Era loira com os cabelos despenteados, de pele bem clara, e o rosto continuava o mesmo borrão. Novamente, Richard pulou a fogueira e entrou na casa. Passou pelo já conhecido corredor em caracol, entrando com mais segurança que a primeira vez. Já esperava ver a caveira coberta de piche sentada na poltrona, estática. Assim que já estava bem no meio do recinto, viu que não havia apenas uma sombra, e sim, duas. Esta segunda sombra era mais alta. Se aproximando como da outra vez, viu que a outra sombra estava em pé. Era similar à primeira, uma caveira coberta de piche com os cabelos grandes. Os pesadelos já o estavam deixando atordoado. As noites mal dormidas começando a atrapalhar sua rotina de vida, remédios para dor de cabeça, café para se manter acordado durante a sua jornada de trabalho. Os nervos em frangalhos, por algumas vezes sem conseguir prestar atenção ao que estava sendo discutido em reuniões ou quando estava ao telefone. Passada uma semana, iniciou algumas tentativas de se manter acordado durante a noite na utopia de evitar o aterrorizante pesadelo, obviamente sem sucesso.
Acordou no meio da madrugada no sofá, enrolado no cobertor com a televisão ligada. O mesmo pesadelo veio à tona, mas nessa noite dentro da casa escura em ruínas, em vez de 2, havia 3 esqueletos enegrecidos por piche e a longa cabeleira. Richard tomou coragem de se aproximar e esticar o braço para encostar o dedo no esqueleto sentado. Nesse momento, a terceira e nova caveira que se prostrava em pé do lado direito da poltrona, levantou o fino braço negro e segurou o antebraço de Richard. Sentiu os dedos esqueléticos apertar levemente com uma onda de calor, como se o piche estivesse derretendo e queimando a sua pele. Foi exatamente nesse momento que acordou no sofá da sala, ofegante. Percebendo que a sensação de ardência não havia passado, olhou para o antebraço e viu uma queimadura no formato de uma mão bem magra. Desesperado, levantou do sofá e foi direto ao banheiro fazer um curativo na queimadura. Não estava entendendo como que um sonho poderia feri-lo. Sonhos nunca se materializam assim. Dentro da sua casa não tinha ninguém além dele mesmo. Nenhum ser humano poderia ter uma mão que queimasse. O apartamento estava quieto e vazio. Não havia sinais de arrombamento na porta, muito menos marcas de piche pelo chão. Não, espere aí. Você pensou nisso mesmo, Richard? Marcas de piche pelo chão do apartamento? Você só pode estar ficando louco em cogitar algo que surgiu no sono. Mas como explicar uma coisa dessas? Richard se indagava como um louco olhando para a queimadura em seu braço. Realmente era algo que não tinha explicação. No dia seguinte, chegaria no trabalho com uma atadura no antebraço. Inventaria alguma história plausível. Caso contrário, seria internado em algum hospital psiquiátrico. Depois dessa noite bizarra, Richard não sonhou com mais nada. Foram 3 dias de noites tranquilas, e sem sequer um sonho com carneirinhos pulando a cerca. Já estava achando que tudo não passava apenas de um estresse de cansaço mental. Após completar 6 dias de sossego, e ainda com um pouco de medo dos sonhos voltarem, um e-mail de um dos seus primos da Inglaterra pulou na sua tela. Ele abriu. Robert.engford@gmail.com. Para Richard Engforth, primo, as notícias não são muito boas. Vou direto ao assunto. Hoje bem cedo fui visitar meus pais e meu irmão na fazenda. Não os achei dentro da casa e nem nos estábulos cuidando dos animais. Os carros estavam estacionados na garagem e tudo estava num silêncio total. Comecei a gritar seus nomes e procurá-los ao redor da propriedade. Fui até a cabana em ruínas na entrada da floresta. E lá encontrei meus pais e meu irmão dentro da cabana empalados em enormes estacas e cobertos por piche quente. Os reconheci por causa das roupas. Os corpos estavam quase irreconhecíveis. A polícia que chamei imediatamente ainda não tem respostas sobre quem teria feito isso com eles. O anexo do e-mail era a foto de dentro da cabana com os 3 corpos empalados cobertos de piche.